Olá, é um prazer apresentar aqui no Sustentar e o IPS 2023 o trabalho intitulado Análise da concentração de MP10 no município de Santa Gertrude, São Paulo, no período de 2019 a 2022, em busca da gestão urbana sustentável. A área temática desse trabalho é Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Os autores são eu, Poliane Vieira da Silva, professora no Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas, a Amanda Lombardo Freyhoff, doutoranda na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, o Givanildo Donizete de Mello, professor no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e a Magda Adelaide Lombardo, professora na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. No começo do século XX, o ar necessário para respirar de todos os seres vivos da Terra ainda não era abordado de forma tão evidente, pois acreditavam que seria constantemente disponível de forma a manter a vida no planeta. Mas o número crescente de circulação de veículos no mundo e as atividades industriais são fatores que contribuem fortemente para a poluição da atmosfera. Aqui nós vemos duas imagens da transformação da paisagem. Ambas imagens são da Avenida Paulista, localizada na capital do estado de São Paulo, né? E a gente pode perceber um rápido crescimento urbano ao longo do século XX. E esse crescimento urbano, voltado principalmente para o capital, né, um pensamento mais voltado para o capital do que para o próprio planeta, acarreta em vários prejuízos, inclusive prejuízos na saúde das populações. No Brasil, estudos epidemiológicos analisando a associação de poluentes com problemas na saúde concentram-se no estado de São Paulo. O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias poluentes no ar. As partículas inaláveis podem ser definidas de maneira simplificada, aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou igual a 10 micrômetros. E dependendo da distribuição do tamanho de faixa, de 0 a 10 micrômetros, podem ficar retidas na parte superior do sistema respiratório ou penetrar mais profundamente, alcançando os alvéolos pulmonares. A concentração desses poluentes está fortemente relacionada às condições meteorológicas, e alguns parâmetros favorecem alto índice de poluição, que são a alta porcentagem de calmaria, ventos fracos, inversões térmicas e a baixa altitude. E aqui várias imagens de poluição do ar, proveniente de vários fatores. O polo cerâmico, que é a nossa região de inquérito, o polo cerâmico de Santa Gertrudes, localiza-se na região centro-leste do estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Ele é composto pelos seguintes municípios: Cordeirópolis, Araras, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes. É atualmente das 47 cerâmicas no estado de São Paulo, 34 delas localizam-se no polo cerâmico de Santa Gertrudes e são responsáveis por gerar aproximadamente 15 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. Aqui eu apresento um gráfico que é um mapa da região do polo cerâmico de Santa Gertrudes, a composição dos 8 municípios, certo? Aqui algumas manchetes falando sobre a poluição do ar de Santa Gertrudes, alguns estudos que já foram feitos. O objetivo desse trabalho é utilizar a análise de componentes principais para identificar a relação entre as variáveis meteorológicas, que vai ser a temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar, e o material particulado 10, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 2019 a 2022. O software estatístico utilizado nesse trabalho é o RStudio e o editor de planilhas é o Excel. Os dados utilizados foram extraídos da plataforma online Qualar, disponível no site da CETESB, e eles foram obtidos das medições horárias feitas pela estação automática na cidade de Santa Gertrudes nesse período em estudo. E são referentes às medições de temperatura, umidade relativa do ar, material particulado e velocidade do vento. As análises estatísticas foram a análise de componentes principais e o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis em estudo. O objetivo da análise de componentes principais é explicar a estrutura de variância e covariância de um vetor aleatório composto por p variáveis por meio de combinações lineares das variáveis originais. Essas combinações lineares são chamadas de componentes principais e não são correlacionadas entre si. Um critério bastante conhecido que nós vamos utilizar nesse trabalho para definir o número de componentes principais é o critério de Kaiser,
e também a quantidade de variância explicada que vai ser acumulada por cada componente. E aí, a gente tem aqui na figura 1, logo em seguida, o gráfico da concentração do MP10 em cada ano em estudo, 2019, 20, 21 e 22. E a gente pode perceber que a gente vê uma alta variabilidade, uma oscilação dessa concentração de MP10, né, ao longo dos anos. Na figura, nessa figura com 4 imagens, a gente pede, ao longo dos anos, a gente teve uma grande oscilação e percebe que a maioria das medidas atingiram 50 microgramas por metro cúbico, que é o limite para o índice de qualidade do ar ser considerado bom. Então, a gente pode perceber que durante o ano, a oscilação foi grande e passou desse índice. Algumas atingiram acima de 200, que já é alarmante no índice de qualidade do ar. Foi feito uma análise de correlação, né, os correlogramas da variável em estudo, e verificou-se que a variável meteorológica com maior índice de correlação com a MP10 é a velocidade do vento. Pode observar que a variável meteorológica é a velocidade do vento, pois as massas de ar auxiliam na dispersão dos poluentes, de forma que caso a velocidade do vento seja alta, a concentração será menor. E aqui é uma tabela com as médias anuais das variáveis em estudo, né? E a gente pode perceber que em todos os anos as médias foram parecidas, tanto para MP10, para a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, tendo um destaque para a velocidade do vento em 2020 e a concentração de MP10 em 2020. O gráfico de dispersão para cada uma das variáveis meteorológicas em relação ao MP10 foi feito. Então, nessa figura 3, a gente pode perceber que a concentração maior de MP10 é quando a temperatura está de 15 a 30 graus aproximadamente. Aqui, para a umidade relativa do ar, não vemos um padrão. Já para a velocidade do vento, a gente consegue perceber que quanto maior a velocidade do vento, menor é a concentração de MP10, ou seja, a concentração de MP10 é maior quando a velocidade do vento é baixa. Aqui é a proporção de componentes principais após a análise de componentes principais, e verificou-se que com apenas 2 componentes eu tenho uma explicação da variabilidade dos dados acima de 70%, que é considerado razoável para escolher, então, 2 componentes principais. O critério de Kaiser também foi feito, então verificou-se, corroborando com o resultado anterior, que 2 componentes principais já explicam toda a variabilidade desses dados. Aqui estão as equações, né, de cada componente, ou seja, uma combinação linear das variáveis originais, e a gente pode entender essas cargas fatoriais. As cargas fatoriais, elas representam as correlações entre as variáveis originais e os fatores. Então, note que para os anos de 2019, 20 e 22 ficou evidente o contraste entre as variáveis temperatura e umidade relativa do ar, pelos sinais contrários em ambos os componentes. E aí, neste caso, a gente vai chamar esse componente de componente 1 de componente meteorológico e o componente 2 de componente do poluente. Aqui o biplot pode ficar bem evidente, ó, as variáveis meteorológicas, elas estão sempre juntinhas, né? Então, elas representam o componente 1 para todos os anos. E o MP10 está mais separada, que é a variável do poluente. Tendo em vista os resultados obtidos, a análise de componentes principais se mostrou efetiva e permitiu a retirada de 2 variáveis originais para 2 componentes principais, ou seja, um menor número de variáveis foi necessário para explicar a maior parte da variabilidade. Pelo relatório da CETESB, alguns avanços já foram obtidos por parte da poluição do ar das cerâmicas, sendo assim, alguns avanços que já foram implementados, mas outros ainda serão discutidos com o setor produtivo, pois envolvem ações adicionais e que fazem parte do processo de busca para uma solução sustentável para a mitigação do impacto ambiental causado na atividade. Muito obrigada pela atenção. E aqui estão algumas nossas referências.
Obrigada!